Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Jogos Mortais. A franquia Jogos Mortais é o maior expoente desse subgênero do terror que consiste em pessoas presas num lugar por algum motivo. E dentro da franquia, que é muito longa, o filme mais famoso e bem respeitado por sua qualidade é o primeiro. Mas a pergunta que não quer calar é: Jogos Mortais é realmente um bom filme? Ele faz jus a toda a sua fama? A resposta correta é sim, ele é um bom filme. Ele não é tão espetacular, mas ele é um bom filme. O maior problema de Jogos Mortais está na parte técnica, principalmente a questão da fotografia, porque ao longo do filme todo existe uma câmera que ela tenta ser meio que em primeira pessoa para aproximar o espectador dos personagens, mas ela treme muito, balança muito desnecessariamente, acaba tornando algumas sequências um pouco confusas e quase como se fosse o ponto de vista de uma pessoa que está sob efeito de entorpecentes, como se fosse um sonho. Parece uma coisa, uma viagem psicodélica. Eu detesto isso, deixa o filme confuso, principalmente no final, que tem umas cenas de ação, que tem essa câmera meio tremida e ainda é meio escuro, então fica bastante confuso e dificulta bastante a qualidade da experiência. Fica uma coisa meio. Não chega nem a ser mais ou menos. Eu achei essa parte da câmera tremida uma coisa bem ruim. Outro motivo para usar essa câmera em primeira pessoa é para aumentar a sensação de claustrofobia, que no caso de Jogos Mortais não é tão forte porque a sala onde os personagens estão acorrentados é meio grande, mas existe uma tentativa, um jogo de ângulos para parecer que eles estão encurralados. E de certa forma eles estão encurralados mesmo. Ainda dentro da parte técnica, eu vejo que Jogos Mortais errou muito em termos de edição e montagem do filme. Porque existem algumas cenas que são excessivamente longas e que não acrescentam nada sendo mais longas, elas só enrolam, deixam um filme com uma duração maior do que deveria ter, maior do que precisava ter. Então você tem a sequência, assim que a esposa e a filha do Gordon são capturadas, tem uma sequência gigante delas gemendo e tal, ah, não faz isso, não sei o que, ah, não quero que isso aconteça comigo. E é chato, é longo, não está acrescentando nada, não existe risco, é só uma chatice demorada. Mais pra frente no final do filme, existe uma sequência de. É perto da sequência de ação. Na verdade, é quando existe a ação no núcleo da esposa e da filha do Gordon, que elas estão conseguindo reagir. E você tem um corte para a cena de ação. Tá lá o policial chegando e tal, tá atirando, corta pro Gordon chorando. Aí corta de novo, ação, ação, ação policial, o que vai acontecer? E agora o policial tá perseguindo o cara, vai pegar, não vai pegar? Corta pro Gordon chorando. Volta lá pra cena de ação, você vê a mãe, a filha, eu não consigo falar, cara, o que acontece, o que a gente vai fazer? Volta pro Gordon chorando. É muito chato, porque a gente fica nesse vai e vem que você tem uma cena que está transcorrendo de um jeito legal, apesar de... É um momento marcante do filme. Marcante não, mas é um momento importante para a história do filme. Então, mesmo que tenha aquela fotografia meio ruinzinha, eu consigo curtir. Só que eu não consigo curtir ver o Gordon gemendo enquanto eu podia estar vendo a cena de ação. Por que não deixar a cena de ação transcorrer por completo, ao invés de ficar picotando ela com essas trocas de núcleo? É até um problema regular dos Jogos Mortais, essas trocas de núcleo que muitas vezes podiam não acontecer, porque elas quebram um pouco o ritmo da narrativa e deixam algo meio afobado, acaba me tirando um pouco de dentro da trama, atrapalha a imersão. Mas não é assim um erro fundamental. Isso porque o filme tem seus méritos. Antes de chegar neles, outro problema é que ele tem muito flashback. E eu não estou falando sobre flashback simplesmente dos personagens, porque isso é necessário para fundamentá-los.
Acho que o filme pega um pouco pesado nos flashbacks do Gordon, mas mesmo assim, ok, dá pra passar, dá pra entender isso. Só que o filme faz flashbacks de coisas que aconteceram no filme. Ele fica mostrando de novo cenas que eu vi no próprio filme. Pra quê? Eu já assisti o filme, eu acabei de ver isso, não faz nem uma hora que eu vi. Pra que ficar colocando flashback? Isso, especialmente no final, quando ocorre a revelação de quem era o verdadeiro vilão. Por que não fazer o vilão explicar o que ele fez, ao invés de ficar metendo aquele monte de flashback desnecessário? Encurtaria o tempo, ficaria muito mais interessante e remeteria àquela cena clássica em que o vilão chega e explica o plano dele. Beleza, funcionaria. Alguém poderia reclamar? Sim, mas não ficaria aquela coisa meio caótica e chata. E, meu Deus, pra que isso? Faz o cara explicar. Ah, coisa chata. Como eu acabei de ver o filme, eu tô aqui com uma lista de situações que eu queria fazer uns comentários e eu percebi que algumas delas são erros, então eu vou engatá-las agora antes de falar sobre os acertos do filme. Para começar, a cena em que o policial tá com a arma na cabeça do Jigsaw e ele olha pro parceiro dele que tá atirando para tentar livrar o cara lá da armadilha é ridícula. Por que raios um policial teria desviado o olhar naquela cena, sendo que ele tava com um serial killer que matou, sei lá, trocentas pessoas e que é super procurado na mira dele, ele vai lá e desvia o olhar, aí deixa o cara acertar ele no pescoço. Aquilo foi ridículo. Se ele tivesse morrido daquele jeito, teria sido patético. Foi muito mais interessante a armadilha que o Jigsaw preparou para pegar o parceiro do policial. Aquilo ali foi super interessante, impactante, inteligente, legal, bacana. Mas o policial ser pego daquele jeito foi ridículo e é até um clichê de filmes. Quantas vezes a gente já não viu no cinema de terror, em filmes como, sei lá, A Invasora, Misery, um personagem que é policial ser pego pelas costas porque ele é idiota e tá olhando pro lugar errado. De modo semelhante, o jeito que o ajudante hospitalar tira a arma da mão da mulher do Gordon é ridículo. A mulher olha para a filha por absolutamente nenhum motivo. E aí ela perde a arma para ele. Pelo menos no caso do policial, existia alguma situação que ele poderia ter interesse em olhar. Mas a mulher naquela hora não tinha motivo nenhum para olhar para a filha. Não tinha nada acontecendo com ela, nada poderia acontecer com ela. Aí perder a arma daquele jeito, esses momentos de desatenção são muito estúpidos, acontecem muito em filmes de terror e em Jogos Mortais não podia ser diferente. Embora a gente possa perdoar por conta dos acertos que o filme tem. O último erro que eu queria pontuar é na cena, melhor dizendo, no flashback que tem de como o Adam foi capturado, tem um clima muito de terror, como se fosse aparecer um espírito, um monstro, aquela risada sinistra que eu achei desnecessário. Porque Jogos Mortais não é um filme sobre monstros, é um filme sobre um cara que pega pessoas e coloca numa brincadeirinha um pouco pesada. Por que colocar aquela risada sinistra, aquele negócio da fotografia, que é muito legal, mas não numa história que não tem vilões monstruosos? Muito estranho. Eu tiraria aquilo do filme porque destoa do resto do clima. Inclusive tem um jumpscare nessa cena. Não faz nenhum sentido ter jumpscare em Jogos Mortais. Finalmente chegando aos pontos positivos do filme, nós temos o vilão, que a princípio nós não sabemos exatamente quem ele é, mas o filme vai revelando aos poucos que esse vilão tem um propósito. Ele não é só um doido querendo matar pessoas por algum motivo. Ele é alguém que quer punir as pessoas que, segundo seus critérios, não sabem viver. E o mais interessante disso é que o Jigsaw é meio que um serial killer que não é um killer, ele não mata as pessoas. Só que ele as coloca em condições em que, para sobreviverem, elas eventualmente acabarão se matando. Se bem que aquelas armadilhas tendo um timer que vai explodir a cabeça da pessoa pode até ser considerado assassinato. Enfim, é uma condição especial que é um tanto quanto inusitada dentro do cinema de terror, e isso ganha muitos espectadores, porque existe uma motivação interessante. O vilão é alguém querendo fazer do mundo um lugar melhor? Talvez eu esteja exagerando, mas
Ele tem um propósito que dá para mais ou menos você entender que alguém chegaria a esse ponto. Mas alguém que passa por condições extremas ou é doido de pedra. Talvez as duas coisas. E o Jigsaw é aquele típico vilão super inteligente que me atrai. Porque ele deixa a marca nas vítimas da peça do quebra-cabeça. Isso significa que ele quer ser perseguido. Ele deixa a caneta do Gordon na cena do crime para incriminar o Gordon, o que prova que ele não só sabe como não deixar rastros, como o rastro que ele deixa é meio que proposital. Acho isso particularmente interessante e me faz gostar mais do personagem, porque mostra que o Jigsaw é inteligente, que é difícil pegá-lo. Ao longo do filme, em nenhum momento eu tive a sensação de que ele estaria encurralado. Parecia sempre que ele estava um passo à frente dos outros. Isso, mesmo considerando que o Jigsaw era aquele ajudante. Porque o ajudante funciona muito bem como vilão. Ele é o cara por trás das câmeras, ele está de olho em tudo, ele faz observações, ele já tinha tido contato com o Gordon e deu para perceber que existia um certo atrito, uma arrogância da parte do Gordon e uma discordância do ajudante em relação ao modo como o Gordon tratou aquele paciente aleatório que tinha câncer, e daí quem é aquele cara. E o filme vai transcorrendo, trabalhando esse aspecto do ajudante com tanta firmeza e seriedade que quando a gente descobre que ele é, e o filme vai dar prosseguimento ao confronto do ajudante com o ex-policial, a gente acredita que aquilo é o clímax, é o desfecho do filme. Aquele conflito que termina com o policial levando um tiro. Beleza, legal, sussa, funcionou. Se o filme terminasse assim, com o ajudante sendo o vilão do quebra-cabeça, seria um bom filme. Só que aí é onde entra a genialidade. Jogos Mortais deu uma grande virada, um grande plot twist, e de forma totalmente coerente, nós descobrimos que aquele vilão super inteligente também foi inteligente o suficiente para fazer com que outra pessoa se envolvesse mais de perto com o jogo. Assim ele não teria que se expor. E, ironicamente, ele esteve o tempo todo na nossa frente durante o filme. E ninguém pensou nisso, ninguém pensou, eu acho, ninguém enquanto assistia pensou, ah, esse corpo aí tá suspeito, acho que esse aí deve ser o assassino. No máximo, o corpo deveria esconder algum segredo, mas não que o corpo fosse o próprio Jigsaw. Então, quando o Jigsaw levanta e meio que explica a situação para o Adam, é um momento muito impactante. E é o que torna Jogos Mortais um filme diferenciado, porque é uma camada a mais de inteligência roteirística. Inclusive, mostra como o vilão é sádico aquela questão da chave da corrente estar na banheira. Porque antes deles saberem que existia o jogo, ou seja, antes deles conseguirem tocar a fita, eles já estavam jogando e já podiam fazer uma coisa que iria fazer eles ficarem presos lá por mais tempo, que era a questão de puxar ou não puxar a tampa do ralo. Isso mostra que o Jigsaw é um pouco mal, não apenas alguém que quer corrigir os outros. Interessante. Embora sejam duas pessoas presas dentro do banheiro, só uma delas é o legítimo protagonista da história, que é o Gordon. Isso é explicitado pelo simples fato de que o Gordon tem uma missão, o Adam não. Para o Gordon, o jogo funciona de duas maneiras distintas. Ele pode ser libertado se ele matar o Adam, não apenas cortando a perna. Tá certo que a gente pode considerar a questão da chave para o Adam, mas é muito diferente, porque não é uma coisa a nível pessoal. A gente não viu uma intensa exploração de por que o Adam seria uma pessoa ruim, mas nós vimos isso um pouco mais no Gordon, que é a questão da traição, até a própria forma como ele tratou o John Kramer, acho que é esse o nome do Jigsaw lá no hospital. Então, existe aí
um claro desnível no tratamento de ambos os personagens. E o Gordon é um personagem legal, é um personagem gostoso de assistir, porque ele não é aquele clichê do filme de terror que é burro. Ele é esperto, ele saca as coisas rápido, ele desconfia do Adam, assim como o Adam também claramente não está querendo dividir tudo com ele. Então funciona como uma dinâmica de pessoas normais, embora o Gordon seja um pouquinho mais inteligente. E o fato de ele ser médico é um ponto crucial para que o desfecho seja uma atitude lógica. Lógica talvez não, mas uma atitude aceitável. Porque levando em conta o estresse emocional e o fato de que o Gordon é médico, faz sentido ele, no calor da emoção, decidir amputar o pé e sair se arrastando. Se fosse uma pessoa normal, uma pessoa normal não, né? Se fosse uma pessoa que não fosse médica, que não tivesse esse contato com a medicina, talvez soasse forçado tomar uma atitude tão drástica. E também dá para subentender que o Gordon poderia sobreviver porque ele sabe o que precisa ser feito para poder sobreviver a uma amputação assim. Não sei. Outro ponto que é coerente nesse sentido é ele ter o impulso, a coragem para atirar no Adam. Ele não atirou para matar, mas ele atirou no Adam. E toda essa sequência dele ficando irado e decidindo fazer alguma coisa é bom, faz sentido e é o ponto alto do filme. Inclusive, acho que o maior acerto de Jogos Mortais é terminar no ápice. Chegou no ápice, o cara cortou o pé, saiu se arrastando. A gente descobre que o Jigsaw não era o ajudante, mas era o corpo que estava lá no banheiro. Beleza, acabou o filme. Excelente. Se quisesse fazer aquela ceninha onde mostra o futuro, mostra os outros personagens, ia ser uma porcaria. Filme bom é filme que termina no ápice. Aliás, livro bom também é livro que termina no ápice. Quando começa a esticar muito as coisas para querer amarrar a ponta, começa a ficar ruim. Talvez o maior trunfo de Jogos Mortais que tenha feito ser esse sucesso absoluto e ter rendido essa franquia imensa é que ele tem um final mais agitado. Ele tem um transcorrer mais parado e o final agita. É eletrizante ver o Adam mostrando que não está morto e matando o ajudante de forma brutal. É bem bacana essa cena. Rende um impacto emocional muito grande que eu não estava esperando. Até porque Jogos Mortais não é um filme muito explícito. A gente não vê muitas coisas acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo, mas não vê de forma clara. E também o filme não chegou a mostrar muita coisa, mesmo de forma implícita. Ele é um filme até que tranquilo nesse sentido. Então, quando a gente olha para onde a franquia foi parar em termos de ser só sobre mortes legais, mortes inventivas, dá para ver porque, dá para entender porque a qualidade foi decaindo filme após filme. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais em detalhes conforme eu for resenhando os demais filmes da franquia Jogos Mortais. Jogos Mortais 1 é um filme bom, sujo, que tem uma violência implícita de muito impacto, com um roteiro inteligente, um enredo bem bacana, com umas reviravoltas que fazem sentido e que tornam um filme muito melhor do que ele era antes, mesmo que antes ele não fosse ruim. Sem as reviravoltas, ele é bom. Com as reviravoltas, ele é muito bom e marcante, tanto que foi por isso que ele se tornou um clássico. Os erros de Jogos Mortais basicamente são falhas técnicas de montagem, edição, muita transição, cenas muito longas, mas isso não apaga a qualidade do filme. O filme é inteligente o suficiente para que as suas deficiências técnicas não o tornem um filme ruim. Eu diria até que esse filme é bom e recomendável para fãs do gênero, do subgênero do terror, pessoas presas num lugar. Seu sucesso é merecido. Mas e você? Gosta de Jogos Mortais? Você acha que esse seria o melhor filme da franquia? Que a franquia deveria ter parado por aí? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Aproveite e curta o vídeo, se inscreva no canal e você vai receber os próximos vídeos de análises e críticas sobre obras de ficção, tais como animes, filmes, séries e o que mais der na telha. É isso aí, pessoal. Até a próxima!